Dinora Bastos, a nossa nutricionista, também nos veio visitar e trouxe a Carmen Ladeira. Lê o nome da senhora, como é que é? Carmen Ladeira. Muito bem. Que passou por um distúrbio, não é? Que a Dinora vai explicar, que é a compulsão alimentar. Tem a ver com a fome emocional. Antes de mais, deixe-me dizer, Carmen, queremos agradecer-lhe o facto de aqui estar, porque é muito difícil às vezes termos testemunhos destes. Uma coisa era a Dinora chegar aqui e vir falar connosco sobre este problema, outra coisa é trazer um testemunho real de uma pessoa que dá a cara com o intuito de quê? Primeiro, eu acho que nestas coisas o nós falarmos é exorcizarmos o nosso problema e expormos-nos desta maneira é logo meio caminho andado para ficarmos melhores, não é? Em tudo na vida. Para conseguir e depois, porque serve de facto de testemunho para os outros. As coisas têm uma face, não são só ideias, têm uma face. Aliás, neste programa, desde que nós cá estamos, ainda não houve ninguém de cara tapada, porque nós somos contra... Não, graças a Deus. Prefiro que as pessoas não venham daqui de cara tapada ou desfocada. Claro. Eu gosto de estar assim com os nossos espectadores com verdade, não é? Merecem-nos esse respeito. Portanto, muito obrigado pelo seu testemunho. Que tem a ver com a fome emocional, que se por umas pessoas dá para emagrecer, no seu caso, e ainda é evidente que dá para engordar. Dá para engordar, não é? O que é isto, Dinora? A fome emocional é caracterizada quando há uma ingestão alimentar sem haver uma fome fisiológica. Ou seja, a pessoa come uma quantidade exagerada de comida, normalmente num período relativamente curto de tempo, come uma quantidade exagerada sem ter um controle, ou seja, não consegue parar, não consegue ter o controle para dizer chega. Normalmente até chegam a ficar infartados, mesmo mal dispostos, mas acabam sempre por ir comendo e comendo e comendo, não há aquele controle. E normalmente não é com uma fome fisiológica, não é para dar nutrientes ao organismo, não é para sobreviver. É pura e simplesmente para combater uma falha que tenha, ou uma tristeza, ou stress, ou algum... Normalmente também há casos em que tenham traumas passados mais na infância que possam depois repercutir-se numa fome emocional, em comer exageradamente. Isto tudo, há vários fatores e cada pessoa depois acaba por ter episódios diferentes, não é? O que, por exemplo, a fome emocional é um bocadinho diferente da compulsão alimentar, no sentido de, na compulsão alimentar, já há critérios bem definidos. Ou seja, a Associação Americana de Psiquiatria já estabeleceu 5 ou 6 critérios em que a pessoa, para ser considerada que tenha uma compulsão alimentar, tem que ter aqueles critérios todos. Que é a ingestão realmente excessiva e descontrolada de uma quantidade enorme de comida. Normalmente são pessoas que têm alguma preocupação, porque efetivamente preocupam-se com a sua compulsão alimentar, ou seja, apesar de muitas vezes não a considerarem uma doença, que é o problema, e não procuram tratamento, associam mais uma fragilidade da personalidade, de serem pessoas mais fracas, que não conseguem vencer este vício, mas é uma doença. Mas a compulsão alimentar, então, é caracterizada realmente por esse consumo excessivo, por essa preocupação com o facto de terem esta compulsão alimentar. Normalmente não provocam vómito, que é o que distingue da bulimia. Isso é a bulimia, pois. Eles não provocam vómito, apesar de se sentirem efetivamente muito enfartados e comerem excessivamente mais do que aquilo que seria... Quando se sentem saciados, param? Demoram a parar, aí está o problema, pois, até claro. Se sentirem mesmo enfartados, mas nunca... Não têm por hábito de provocar o vómito, só se for um caso extremo em que... Mas não é como a bulimia, apesar depois do sentimento de culpa, de frustração, logo a seguir à crise de voracidade alimentar, acaba por ter os sentimentos semelhantes à bulimia, só que normalmente não provocam o vómito. E para ser compulsão alimentar tem que ser episódios que durem pelo menos meio ano, 6 meses, e ter por semana 2 episódios destas crises de voracidade. Exatamente. Só assim é que é considerada esta compulsão alimentar. A fome emocional pode não ser uma doença, ou pode não ter tratamento psiquiátrico, é isso que estás a querer dizer? Não. A fome emocional é quando a pessoa tem estas características, mas falta-lhe alguma característica, ou seja, a pessoa tem a ingestão excessiva, preocupa-se com a sua compulsão, mas nem 6 meses, houve um mês que até se conseguiu controlar. Já não é considerada compulsão. E por a academia que deu estes critérios, estabeleceu estes critérios, achar que há situações intermédias, estabeleceram que havia a fome emocional. É quando a pessoa, ao fim e ao cabo, acabam por se tocar, mas falha ali sempre um critério, não tem os critérios todos. Muito bem. Mas Como é que foi o seu caso, Carmen? O meu caso é assim, eu no início nunca detetei a fome emocional. Eu sempre comi por prazer. Estamos a falar desde muito nova? Sim, eu cheguei a pesar mais de 120 quilos.
E então nunca detetei fome emocional. Gostava de comer e pronto. E adorava comer e comia e tudo que me aparecesse à frente. Entretanto, a doutora Dinora insistiu comigo para eu fazer uma dieta, porque ela sabia que eu fazia dietas malucas e que resultavam, mas depois voltava a ganhar peso, porque não eram com regras. A dieta ioiô, não é? Exatamente. Entretanto, eu um dia, depois de vários excessos, decidi, tive um episódio menos agradável, o meu organismo começou a dar sinais de mau comportamento meu, e foi quando me deu o clique para ter cuidado com a alimentação, e é aí que a doutora Dinora entra e realmente eu começo a fazer um plano alimentar. Mas que tipo de coisas é que se passavam? Diga-me lá, estava em casa aí? E comia, apetecia-me comer, ou porque tinha... Saltava a despensa e o frigorífico, frigorífico, a despensa, não importa o que era o que tinha. E era aquele tipo de coisas que, ou fosse chocolates, batatas fritas... Era o que era. O que fosse, e depois comia naquela altura e voltava para o sofá ou para a cama e pensava, não vou comer mais, e 3 minutos depois voltava-se outra vez e voltava lá. Quando eu comia excessivamente, antes de começar com o plano da doutora Dinora, eu não ligava a nada disso. Queria comer, comia. Mas a qualquer hora acordava durante a noite, levantava-se a comer? Nunca tive esse problema de acordar durante a noite. Era mesmo durante o dia. Não me escondia para comer, apetecia-me comer, não queria que não ligava a quem os outros pensavam. Fazer uma pergunta, se não leva a mal, Carmen. Vive sozinha, vive em família? Tenho 3 filhos, marido e 3 filhos. Marido e 3 filhos. Sim. Portanto, e na sua família é o único caso, no seu núcleo familiar, é o único caso? Não. Não tão excessivo como o meu, mas sim, na minha família tenho casos em que há pessoas obesas. Mas não é no núcleo familiar. Não é no núcleo de marido. O meu marido é elegante, os meus filhos são todos elegantes. Portanto, a menina comia a comida deles. Só que eles têm hábitos diferentes dos meus, porque eu incuti-lhe hábitos diferentes dos meus. Aí é que está a sua diferença, Fábia. Só que eu sempre associei a minha obesidade ao prazer de comer. Não quero saber, sou gorda porque eu gosto de comer e ponto. E o seu marido, pelos vistos, gosta de si, portanto... Sim, já vai no terceiro filho. Eles não caem do céu, o seu marido gosta de coisa fofa, portanto, sem dúvida nenhuma. Mas então, o organismo começa a dar sinais, onde uma vez tive que recorrer às urgências do hospital, inclusive por náuseas, mal-estar, e entra a doutora Dinora. E eu penso, por que não? De tanto ouvir buzinar, por que não? Vou experimentar. Experimentei e realmente ela ensinou-me a comer e como deveria comer e perdi peso. A uma determinada altura, a doutora Dinora faz um trabalho muito bom, porque ela, para além de minha nutricionista, é minha psicóloga. Eu acho que todas as pessoas, quando iniciam um plano para perder peso ou para o manter, têm que ter alguém por trás com quem a pessoa possa falar, com quem a pessoa possa contar tudo. Tipo, olha, hoje perdi-me completamente, e comi isto, comi aquilo, sem restrições. Ela era a primeira pessoa a não me recriminar por aquilo que eu fazia. Dizia-me várias vezes, foi hoje? Pronto, então agora vamos, hoje é outro dia. Foi ontem, já comeste, terminou, vamos para a frente. Isso é bom para quem está a perder peso, para quem está e comete excessos como eu, e foi aí que ela me falou, tu tens um problema, fome emocional. Sempre que há um problema familiar, ou uma preocupação com os filhos, ou uma preocupação no trabalho, ou um stress com mais trabalho, ou qualquer coisa que corra mal, até uma simples despesa extra que eu não esteja a contar, uma avaria de um carro, isso fazia com que eu começasse a pensar assim, oh meu Deus, e para onde? Comida. Vai ao lontage. Comida. Nunca tive aquela coisa de me esconder de ninguém, o que há muita gente que o faz. Claro. Por exemplo, o meu marido diz-me muitas vezes assim, queres um café? Quero, olha, traz-me 3 bolachas. Oh, mulher, achas que sim? Dê lá. E eu assim, ai, Leal, eu preciso de 3 bolachas. E ele, pronto, está bem, não traz 3, traz 6, 3 para mim, 3 para ele. É um bocado, porque ele, no fundo, entende também essa minha faceta. Tenta contrariar um bocadinho, mas entende. Por isso mas não terá que passar, mais do que uma educação alimentar, não terá de passar também por um acompanhamento psicológico para além do da doutora Dinora,
para poder começar a aprender a lidar com os problemas, porque no fundo parece que não sabe a lidar muito bem com os problemas, sim, não mas é? agora, não, exato, isso parte... Problemas temos todos. Sim, quando eu cheguei à conclusão, e a doutora Dinora ajudou-me, que eu tinha esse problema, eu tomei consciência, porque o problema aqui é a gente tomar consciência do problema, porque isso ajuda. Né? Eu não senti necessidade de recorrer a um profissional mesmo, porque eu tomei consciência, porque até a pessoa tomar consciência é como se nada se passasse. Portanto, é como se não tivesse um problema e a água engorda e eu estou gorda porque até a água me engorda. E embora nunca foi e nunca foi assim. Isso é uma treta do Catano. Ora bem, nós já voltamos para saber como é que se ultrapassa isto. A doutora Dinora já vai explicar como é que está a ajudar a Carmen. Eu acho que é a Carmen que se está a ajudar a ela própria primeiro, só depois é que entra a doutora Dinora. Agora vamos ficar nas notícias com a Rebeca Venâncio. Até já. Muito obrigada, Rebeca. Continuamos aqui à conversa com a nutricionista Dinora Bastos e com o testemunho da Carmen. Estamos a falar de fome emocional que se distingue de uma alimentação compulsiva. De facto, a fome emocional tem um quadro mais leve do que, de facto, a alimentação compulsiva. De facto, a Carmen estava a dar-nos o seu testemunho de que come pelo prazer de comer, mas que começou a ressentir-se. É um caso invulgar, porque parece não se tratar de nenhum problema afetivo. É uma mulher bem amada, com um bom marido, com 3 filhos lindos. É, de facto, Como é que sabe que são lindos? Já viu a fotografia dos meninos? Certeza que vi, porque ela é bonita. Já disse que o marido é elegante, os filhos têm que ser bonitos, não é? São bonitos ou não são os seus filhos? São os mais lindos do mundo. Os mais lindos. É verdade. E, portanto, estamos a perceber como é que ela está a lidar com esta situação. E os meus também são todos. Também o meu? Não, o seu é mais bonito que há. Mas claro que é. Os teus, Dinora, também são lindos, não sabes? Ainda não sabes? Ainda não sei. Ora bem, como já está enquadrada a conversa e também já tivemos o testemunho, vamos passar para a prática, como é que se pode gerir e deve gerir esta fome emocional para que as pessoas ganhem qualidade de vida e saúde, não é? Acho que o ponto principal é a pessoa perceber que tem um problema. Isso Assumir. É fundamental. Assumir e perceber. E perceber que é uma doença que tem que ser tratada com... principalmente o foco devia ser uma equipa multidisciplinar em que tivesse intervenção de várias áreas para poder ajudar na plenitude, no tratamento. Obviamente que eu vou falar mais da parte da nutrição, em que nós acabamos também um bocadinho por, não é fazer o papel da psicóloga, mas temos que dar também algum apoio emocional para a pessoa perceber. Sobretudo é motivação. Motivação é fundamental neste tipo de doentes e depois é com a alimentação tentar criar mecanismos para pelo menos diminuir as crises e a repetição das crises e a quantidade de comida que acabam por ingerir. Porque uma coisa que é muito frequente por quem sofre de fome emocional é, após os períodos, após a crise de voracidade, têm dietas muito restritas, o que faz um ciclo vicioso que não é nada favorável uma coisa à outra, porque a pessoa passa fome mesmo, alguns dias ou semanas ou só um período. Por exemplo, é muito frequente a pessoa durante todo o dia ter uma alimentação perfeita, quantidades ideais para as suas necessidades, fazer as refeições todas diárias que deve fazer, quantidades se calhar um bocadinho inferiores, porque sabem que quando chegam a casa vão ter uma crise. Ou seja, há um controle muito grande, se calhar até um bocadinho exagerado, porque sabem que ao final do dia acabam por ter aquele descontrole e comer exageradamente. A nível alimentar, a pessoa deve tentar não cair neste ciclo. É como a Carmen há pouco dizia, ok, teve uma crise, teve um período, um episódio menos bom e tem que esquecer. Não pode depois tentar no dia a seguir, nas horas a seguir, fazer uma restrição, porque senão pessoas chegam a uma crise emocional já com fome, então aí é muito pior. É fazer as refeições todas diárias. Evitar tudo isto que aqui está. Isto são os alimentos que mais procurados. Apesar de quando a pessoa tem fome emocional, é o que tiver no armário e o que... Porque há discursos e há testemunhos que tenho que agradecer realmente à Carmen, porque não é fácil, que eu abordei... Nada, adorei tê-la cá. Eu pedi... E uma boa consultora, pode até vir mais vezes. Eu pedi a outras pessoas que tinham histórias diferentes, com características diferentes, mas realmente todas me diziam que é difícil dar a cara, é difícil. E porque a fome emocional, se calhar é para a vida, a pessoa tem que ir controlando para tentar não ter Como tantas é que faz agora, Carmen? Agora, desde que está com a doutora Dinora. Desde que estou com a doutora Dinora, o que é que eu faço? Em primeiro, tenho consciência de que tenho um problema e assumo, para quem quiser, toda a gente sabe que eu tenho este problema,
e mesmo quando estou num ciclo de amigos que me dizem assim, come aí um bocadinho de bolo, porque é só hoje que essa dieta, hoje, é só hoje. Não, porque eu sei que vai ser uma luta constante, porque depois cria-se o vício. E para mim é muito difícil comer um bocadinho de bolo e ficar por ali. Claro. Percebe? Come meio bolo! Exato. Se pudesse. Exato. Então prefiro evitar. Mas sabe que eu também sou uma besta. Mas também... Essas coisas. Eu, por exemplo, há coisas que eu devo ter um bocadinho de fome emocional. Não estou a brincar. Há coisas que como uma... Dou-lhe um exemplo. Eu adoro baba de camelo. Se eu for a um restaurante e comer uma baba de camelo, nunca como uma, como 3. Uma, outra e outra. Não é? Isto é um indicador. Mas tens de ter as coisas à frente, não vais à procura das coisas, nem comes tudo o que aparece. Não vou. Não, mas a fome emocional a gente vai à procura. Vai à procura e tudo começa pelo tal ciclo vicioso. Basta a gente cometer um pequeno deslize que ficamos ali com aquela coisa a remoer, até que quando surge qualquer coisa lá vem e então a gente devora tudo. O que é que eu faço? Principalmente quando isso me acontece, foi naquele dia ou outro dia, esquece e volto ao normal. Ao princípio não era assim, ao princípio realmente era como a doutora dizia, eu cometia excessos e depois andava ali uma semana à sopa e fruta a ver se conseguia recuperar. Está errado, porque é uma luta muito grande interior. Minha filha, nós comemos para ser felizes, não comemos para ser infelizes. Se a menina come porque gosta e gostou sempre, agora tem que continuar a comer, tem a comer de uma maneira diferente. Ouviste o que é que disse a Joana? Ouvi. É uma ordinária esta nossa editora. Ouvi. Não, ela é uma realista. A nossa editora sabe o que é que ela disse. O que é que tu disseste? Nós comemos para ser felizes. Sim. E ela diz-nos, estamos num programa em direto, ela diz-nos no auricular, em todos os campos, literalmente. Exatamente. E tem muita razão, e não vejo qualquer pendor ordinário nisso. Estamos a falar da alimentação do espírito, da alimentação do corpo, da alimentação da alma, de toda a alimentação. Obrigado. Muito obrigada. E já voltamos. Nem sabia uma coisa que é horrível.